Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, a inflação brasileira avançou 0,56% em dezembro do ano passado. No ano de 2023, o índice IPCA fechou com alta de 4,62%, abaixo do teto da meta estipulada pela primeira vez desde 2020. Todos os grupos analisados tiveram alta em dezembro, com destaque para o de alimentação e bebidas, que teve a maior variação e o maior impacto no resultado do último mês. O setor de transportes foi o segundo que mais contribuiu com o índice, com o impacto do aumento nos preços das passagens aéreas. Passagens aéreas que subiram porque o presidente da Latam falou que os clientes é que geram isso. Como você enxerga esse número da inflação, Cristiano Vilela, que ficou abaixo do que se imaginava para a projeção de 2023? Quando o ano passado, 2023, começou, a ideia é que a gente teria um índice inflacionário muito maior e nós fechamos o ano, esse já é um dado consolidado, com 4,62% de inflação. Este número apresentado significa, revela que aquela política inicial tomada pelo Banco Central gerou frutos. Nós podemos atribuir parte desse número à resistência do Banco Central, a toda a pressão que sofreu do governo em relação ao índice da taxa de juros? Cristiano Vilela. Olha, Koba, você foi no ponto. Realmente, isso tudo se deve ao Santo Campos Neto, que realmente foi o adulto na sala e que conseguiu fazer com que talvez tenha sido uma das únicas vozes sensatas na esfera federal hoje, capazes de conduzir a economia e especialmente no que se relaciona à inflação, muito ligada à questão da política de juros, ele acabou conseguindo fazer muitas vezes com remédio amargo, e ninguém gosta de remédio amargo, mas que muitas vezes é necessário. E graças à persistência de Campos Neto, o Brasil conseguiu chegar ao final de 2023 com uma taxa de juros controlada, uma taxa de inflação controlada. Nós vemos que há uma série de países do mundo que vêm apresentando, que não cumpriram essa lição de casa e hoje tem uma guerra ainda mais ferrenha com a taxa inflacionária, especialmente pelo grande avanço que passou a ter na inflação, na espiral inflacionária, depois da pandemia. Então, isso é algo que acabou afetando diversos países no mundo e no Brasil isso foi controlado graças a Campos Neto. Infelizmente, o governo federal não dá o devido valor ao bom trabalho que é feito pelo Banco Central. E aí, Diego? E também não dá, viu, Cris, valor não só ao presidente do Banco Central, que desempenhou muito bem seu papel, mas também ao agronegócio, que eu acho que ao lado do presidente do Banco Central foi o outro grande motivador desse bom resultado, porque entregou no ano de 2023 uma safra recorde, o que inclusive, aumentando a oferta de alimentos no mercado interno, pressionou esse índice da inflação para baixo. Então, temos aí de um lado Campos Neto, de outro agronegócio. Está faltando a contribuição do governo federal, cortando um pouquinho os gastos da máquina pública. O que você está dando risada aí, Pepe? Você começou a rir quando o Diego começou a falar do agronegócio, Ele é fanfarrão, né? Fala. Fanfarrão, até parece fanfarrão. Você come arroz orgânico do MST? Ou... Eu como arroz orgânico. Pelo meu tamanho aqui, eu como tudo que parece. Torresmo orgânico. Torresmo orgânico, sorvete orgânico. Felipe come bem. Hambúrguer orgânico. E come bem é o Felipe. Sempre vejo aí com belas fotos nas suas redes sociais ali, dá água na boca. É o verdadeiro esquerda caviar, Felipe Monteiro, meu amigo. Não come arroz e feijão faz pelo menos uns 2 meses. Isso. Fala, BP. Tudo que aparece na minha frente eu como, esse é o meu problema. Agora vamos lá. Primeiro que essa passada de pano aí no Campos Neto é impressionante, né? Não é verdade, não é verdade. Por quê? Porque todo presidente do Banco Central do mundo todo, além de buscar o controle da inflação, busca também o desenvolvimento econômico. O Campos Neto, ele só buscou, infelizmente, o controle da inflação. E ele falhou. É bom lembrar, você esquece, ele falhou. A única vez que ele conseguiu colocar a inflação na meta foi agora. Foi agora. Os outros 3 anos dele, ele falhou com o presidente do Banco Central. Se a única função dele, responsabilidade dele com o presidente do Banco Central é colocar a inflação na meta, ele falhou miseravelmente. Não depende só dele. Miseravelmente. Né? Agora não depende só dele. Não, depende de vários fatores econômicos. O bônus é só dele, o ônus não. Né? Pandemia, meu amigo. Que isso? Contexto de pandemia. Felipe, você não vai... E o problema, assim, o governo não cortando R$1 de gastos. O problema do Brasil... Quer rodar pauta ou não? Não, pode falar. O problema do Brasil é que o Brasil ele é muito ancorado no agronegócio.
Claro que o nosso agronegócio ele tem uma força assim, absurda, ele ajuda a nossa atividade econômica, mas ele causa também o problema. É o que o economista chama de doença holandesa. Os países que dependem do agro têm uma tendência de se desindustrializarem no decorrer do ano. E o problema do Brasil, infelizmente, em todos os governos, Bolsonaro, Lula, Dilma, Temer, é que a gente não tem um projeto de desenvolvimento nacional que busque, infelizmente, acabar com essa doença holandesa e incentivar o crescimento da indústria, o crescimento de empregos de qualidade, empregos qualificados. Então, Diego, eu discordo de você que o agronegócio, por si só, de forma isolada, é o motivo do nosso número econômico estar tão bom como está agora. Vai falar, Diego? Vai. Se for falar, 30 segundos. Não, queria saber só do PP, qual foi objetivamente a conduta do ministro Haddad, da Paz da Economia do governo federal, que colaborou com esse resultado. Porque não cortaram R$1 de gasto, dedicaram todo o primeiro ano de governo a aumentar a arrecadação. Queria saber o que objetivamente o governo fez para colaborar com esse resultado. Não, simples. Eu gosto de sempre trazer esse dado aqui para vocês. Como é que se calcula crescimento econômico? É o quanto a família gastou, o quanto a empresa investiu, mais investimento público. O governo deu mais investimento público, por meio daquele projeto deles, Desenrola, fez as famílias gastarem mais. Isso ajudou no crescimento econômico do Brasil de 3% e ajudou também no controle da inflação. Porque, felizmente, no Brasil, a questão da inflação não era por conta de uma demanda reprimida. Mas espera aí, Pepe. Você falou que o Desenrola ajudou no controle da inflação. Não. Fez o Brasil crescer 3%. Ah, tá. Porque o Desenrola, pelo contrário, ele pressiona a inflação. É bom porque a pessoa sai do nome negativado, mas ele, claro, vai oferecer mais pessoas comprando, e quanto mais pessoas comprando, mais... Essa é a lógica liberal. Os liberais não entendem isso. Existem países, por exemplo, que você incentiva as pessoas a gastarem mais dinheiro e elas não gastam. O que significa? Que não há uma demanda reprimida. Então, por exemplo, se a taxa de juros do Brasil descer ainda mais, de forma mais abrupta, fazendo que tenha mais dinheiro na economia, como o Brasil não tem uma demanda reprimida, as pessoas não vão gastar mais dinheiro. Você concorda, Renato? A inflação não é por aí. Você concorda, Renato? Rapidamente. Eu entendo que tem uma lógica por trás disso. Agora, não dá para dizer muito claramente que se você derrubar a inflação, a taxa de juros, principalmente se for por meio de uma canetada, que as pessoas não vão consumir mais. Acho que aí já é muito complicado de fazer essa previsão.